Gente, então agora nós vamos ver a respeito do renascimento cultural. O que significa isso, renascimento cultural? É sempre bom a gente entender, né, o significado das palavras. Renascimento quer dizer nascer de novo. Então, é um renascimento da cultura. É algo que vai ter inspiração em algo que, né, sendo redundante, em alguma coisa que já havia acontecido, e vão buscar essa inspiração para quê? Para um renascimento cultural. Então vamos ver melhor como que se deu isso, quais as principais características desse movimento, onde ele surgiu. Então, olha só, uma definição. Se pedir para definir renascimento cultural, defina o que foi o renascimento cultural. O renascimento cultural, também conhecido como renascimento cultural intelectual, ele vai ocorrer na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então nós vimos na última aula, a respeito da Idade Moderna, né? A Idade Média, que durou 1000 anos, foi, de forma equivocada, preconceituosa, ela foi vista por muitos como uma idade de trevas, né? Por conta do feudalismo, por conta das guerras que existiram durante esse período, por conta da peste negra. Então algumas pessoas não conseguiram, né, enxergar ali algo cultural. Mas teve sim, mas um grau muito menor do que a idade que a antecedeu, que foi a Antiguidade Clássica, Grécia e Roma. Os gregos e os romanos, eles foram muito influentes, né, na cultura, inclusive para o mundo ocidental. Então, nas produções artísticas, né, pinturas, nas questões arquitetônicas. E aí, nessa transição da Idade Média para a Moderna, vai haver uma busca, né, para quê? É um nascer de novo, uma inspiração lá na Antiguidade Clássica, Grécia e Roma. O berço desse movimento vai ser a Itália. Então, olha só, é um movimento de renovação no saber, nas artes, nas ciências e na política. Então, o Renascimento vai atingir aí diversas áreas, né? O saber, as artes, as ciências, a política, né? Então, nas artes nós vamos ter aí uma ideia de muitos artistas, né, vão ganhar destaque nesse período através das suas artes, das pinturas, das esculturas, ok? Nós vamos vendo isso aí no decorrer aí da nossa aula. E o contexto histórico? Então, transição do feudo capitalista, né? Ou seja, do sistema feudal para o sistema capitalista, é uma transição. Nós vamos ter aí durante esse período do Renascimento um desenvolvimento, né, muito grande do capitalismo. Vamos ver aí que passou a existir um investimento muito grande no que diz respeito às artes. Esse movimento ele vai surgir, então, ele vai ter o seu ponto áureo, né, o seu ponto alto durante os séculos 14, 15 e 16. Gente, essa palavrinha é muito importante, tá? Mecenato, o que significa isso? Proteção e patrocínio de artistas e intelectuais. Então, o que seria isso, essa proteção e patrocínio? Eram as pessoas, então quem eram os mecenas primeiro? Eram os burgueses, os nobres, a própria Igreja Católica através do Papa, né, que contratava os artistas, por exemplo, para pintar os afrescos, né, os vitrais das igrejas. Os nobres contratavam, né, muitos deles, príncipes, contratavam os artistas para fazer esculturas, para serem colocadas em seus jardins, nas cidades, né, demonstrando ali o poder. Né, os burgueses faziam a mesma coisa. Então, o que é esse mecenato? O que significa isso? Proteção e patrocínio de artistas e intelectuais. É como se, por exemplo, vamos citar um exemplo, é como se eu fosse um pintor, mas eu não vivesse da arte. Então eu era um pintor, mas eu era um carpinteiro. Então eu vivia da minha carpintaria. Eu só pintava, desenvolvia a minha arte no meu horário vago, quando eu tivesse tempo. E aí vai surgir os mecenas, que eram pessoas que tinham dinheiro, lembrar que nós estamos falando aí do capitalismo, que vão, portanto, patrocinar essa arte. Muitos artistas deixaram as suas profissões para se dedicar à arte porque agora eram valorizados e pagos por isso. Perfeito? Principais características desse renascimento cultural. A inspiração, conforme eu já disse, na cultura clássica, né, Grécia e Roma, greco-romana.
Vai haver também, gente, aí, ó, uma das características importantes, o antropocentrismo, o homem no centro. O que quer dizer isso, um homem no centro? Então o homem agora pensa por si só, ele age por si só, é uma oposição ao teocentrismo, Deus no centro. Durante a Idade Média, a igreja teve ali uma grande influência, né? Principalmente por conta da peste negra, a igreja foi o centro. Agora o homem é o centro das atenções, ele é o dono de suas próprias ações. Aí olha só, o humanismo, criação do ser humano, né? Grande criação de Deus. O humanismo é a criação do ser humano que vai ser a grande criação de Deus. Ok? Naturalismo. A natureza também é identificada como uma grande obra de Deus. A natureza, portanto, gente, é a ideia, né, dessa questão da natureza aí, é de valorizar a natureza mesmo, na sua essência. Valorizar ali, pintar, né, com realidade os animais, por exemplo, no momento ali da caça, né? O homem passa a enxergar a natureza como pertencente, né, à vida dele, ok? E um dos mais importantes, o racionalismo. Conhecimento produzido através da razão. Então, olha só, o racionalismo é um conhecimento produzido através da razão. Busca da verdade pela pesquisa científica. Então, eles vão buscar a verdade através da ciência, através do conhecimento, ok? E individualismo. Individualismo, obviamente, igual a indivíduo. O indivíduo, o homem, passa a ser o foco das atenções. Hedonismo, valorização dos prazeres mundanos. Crença de que era possível ser feliz sem se preocupar com o dia do juízo final. Então as pessoas se entregaram muito ali aos prazeres mundanos, aos prazeres da carne, sem se preocupar com o amanhã, né? E na Idade Média as pessoas diziam muito isso. A igreja dizia, olha, tem que andar por esse caminho aqui que nós indicarmos, porque todo mundo vai ser julgado um dia. Ok? Então isso foi a nossa videoaula a respeito do Renascimento. Espero que vocês tenham entendido. É um tema interessante, um tema importante, de simples entendimento. No mais, um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.